Juá Pode Mais, o podcast do povo de Juazeiro. Meus amigos, estamos trazendo aqui no Juá Pode Mais o candidato Márcio Jandir. Márcio, esse segundo momento da eleição, nós já estamos na rua, já estamos nas redes sociais, já estamos no rádio e TV, já estamos nas caminhadas. Qual é o sentimento do juazeirense e o seu sentimento para essa reta final de eleição? Na verdade, por todo o atropelo que foi o processo político de Juazeiro, que ele não começa só nessa eleição, mas ele começa no completo abandono da sociedade civil organizada que deixou de acreditar em Juazeiro. Eu digo os setores do comércio, os setores dos sindicatos, os setores da sociedade civil organizada que sempre teve uma participação importante na cidade. O que é que acontece? Mais do que nunca essa eleição de Juazeiro ela se definiu fora de Juazeiro. A pelo menos 500 quilômetros de Juazeiro, em Salvador, com imposições, com candidaturas que não guardam qualquer relação com a cidade, nem com o processo histórico e político da nossa cidade. Juazeiro é uma cidade que sempre teve políticos com traços fortes, como, por exemplo, Jorge Cury, que poderia muito bem ter sido governador do estado, chegou a ocupar a secretaria, foi deputado federal por 5 mandatos. Nós tivemos também outras personalidades na política de Juazeiro que tinham um traço muito forte. Mas nós fomos perdendo esse protagonismo porque a sociedade ela foi deixando por conta dos políticos. E nessa eleição o processo foi exatamente terceirizado. Alguém disse que era candidato até certo ponto, mesmo sabendo ser inelegível. Um partido forte, que tem um governador do estado, segurou a eleição até o último dia da convenção, do período pós-convenção, no período que aí já era mexer nas atas para escolher um candidato. Depois de escolhido um candidato, o ex-prefeito que não pôde ser candidato ainda se vale de uma brecha da lei e lança um sobrinho seu candidato a prefeito. Então o processo é todo atropelado e aí a população ela não faz a leitura real das candidaturas. Ela faz a leitura real primeiro de quem as lideranças, entre aspas, políticas daquele momento estão apoiando. Quem são as lideranças que são enxergadas pela população? O governador do estado, que é líder de um grupo importante que, por coincidência, é o mesmo grupo do presidente da República, o presidente Lula, que é uma figura importante no cenário político, sobretudo no Nordeste brasileiro, é o presidente da República. E aí você tem uma dissidência no grupo e o ex-prefeito Isaac Carvalho lança um candidato. Então, e aí lá o candidato do Isaac não é Isaac, é Celso que é Isaac, Isaac é Celso. Então é uma parafernália tão absurda que tira do eleitor o sentimento de querer conhecer quais são as propostas do candidato. E aí, paralelo a isso, você tem uma prefeitura municipal com a prefeita que foi, durante 4 anos de gestão, reprovada pela comunidade. E isso é muito claro, porque você bate nas portas das pessoas, você anda nas ruas, você vê o estado de abandono que a cidade está, e as pessoas dizem, nós não queremos essa prefeita. E ela lidera as pesquisas de intenção de voto, que são ditas aqui e acolá, com 1/3 do eleitorado, porque as pessoas não conseguem enxergar as candidaturas, que um candidato é um nome, mas é outro. O outro é um candidato do governador que ninguém nunca ouviu falar nesse candidato, ninguém conhece a história dele em Juazeiro, a formação política dele na cidade. E a nossa candidatura, que é uma candidatura que eu digo, candidatura raiz, candidatura da cidade, candidatura propositiva, com projeto para a cidade, ela ficou encoberta esse tempo inteiro por esses factoides que os políticos criaram para se perpetuar aí na disputa do poder. Ganhar na ideia, ganhar no confronto do projeto para Juazeiro, ninguém ganharia da gente nunca. Ô Márcio, os seus adversários consideram que você é muito preparado, mas que você não tem apoios. Mas a gente vê nas entrelinhas dos outros candidatos determinados apoios que são questionados e questionáveis na mídia e pela população. Questionados pela Justiça Eleitoral, questionados pelo Tribunal, questionados pela ficha corrida, questionados por um histórico arranhado por corrupção, inelegibilidade, etc. A capacidade
questionados, sobretudo, pela falta de capacidade de gestão. Por exemplo, como é que alguém se apresenta hoje como candidato do governador e vai falar que vai resolver os problemas dos riachos ou dos canais de Juazeiro? Puxa, peraí, o grupo político que governa a Bahia já governa há 20 anos. Governou o Brasil na maior parte desse período. Por que não fizeram a macroordenagem em Juazeiro, uma obra que em 20 anos é bem baratinha para o poder público? Não representa nada, é muito dinheiro para a nossa população, mas para o poder público é muito pouco. Mas, Marcelo, o foco principal da crítica dos meus adversários é difícil para a elite de Juazeiro. É difícil para os grupos políticos dominantes aceitarem que alguém que, como eu, nasceu na casa de gente pobre, nasceu em bairro de gente pobre, possa ter acumulado tanta experiência e tanta capacidade para uma cidade. Eu não me incomodo de ouvir, por onde passo, eles próprios ficarem dizendo: não, mas ele é o mais preparado, ele quem sabe mais, ele que tem as melhores propostas. Mas eu vou votar porque eu tenho um emprego, ou porque eu sou amigo de fulano, ou porque eu tenho algum interesse lá. Quem perde é Juazeiro, mais uma vez sempre. Se nós formos refletir, e entenda, a população de Juazeiro precisa fazer a seguinte leitura. Nós somos 160 mil eleitores. Eles são uma quantidade pequena de gente. Agora, eles fazem passeatas volumosas, porque eles têm a força das alianças políticas que eles fazem através dos cargos públicos. Eles têm a força política de quem pode dar, de quem pode facilitar, às vezes, até um procedimento médico que é direito do cidadão vira um favor para o resto da vida que o político faz para as pessoas. Ora, se é admissível, em pleno século XXI, que alguém tenha um favor em detrimento de outro que está passando necessidade na saúde ou na assistência social, ou até mesmo na educação. Quando chega tempo de matrícula, é um Deus nos acuda de gente pedindo favor para matricular em escola A, escola B ou escola C. O processo precisa ser mais justo, a população precisa ser tratada com igualdade e com respeito. E só alguém que tenha a vivência, que tenha a experiência de ter nascido no meio do povo, de ter batalhado, de ter conseguido vencer e viver a vida sem depender de política como eu, tem autoridade para falar para as pessoas de Juazeiro e dizer: um Juazeiro melhor é possível. Sabe por quê? É feito com trabalho, com dedicação, com capacidade, com inteligência, não é com favor. Não preciso de nenhum político de Juazeiro, não preciso da muleta de deputado nenhum, não preciso da muleta do governador, não preciso de ninguém. Eu tenho a coragem para bater na porta de qualquer homem e de qualquer mulher de Juazeiro e apresentar proposta. E tenho mais ainda, eu tenho a capacidade de ser eleito, bater a porta do governador do estado, do presidente da república ou de qualquer um, para levar os projetos que vão mudar a vida das pessoas de Juazeiro. Qual é seu pensamento sobre pesquisa eleitoral? Porque a pesquisa é um termômetro daquele instante, daquele sentimento do eleitor naquela hora. Para Juazeiro, nesse momento, as pesquisas merecem credibilidade? Eu acho que toda pesquisa, Marcelo, eu olho a pesquisa de um modo diferente. Eu não analiso pesquisa por credibilidade ou incredibilidade. É uma forma que eu tenho. Cada um que encomenda a sua pesquisa, ele encomenda para saber como é que está o trabalho dele. No Brasil é que pesquisa virou matéria de propaganda de quem vai ganhar pelo oba-oba. Nós temos uma cultura de pessoas que acham que devem votar em quem, entre aspas, vai ganhar, não sabendo que quem tem que ganhar é a população. Então o que é que acontece? O que é uma pesquisa? Eu preciso saber, por exemplo, no meio dos jovens, o que é que eles querem, em quem é que eles estão votando hoje, para que eu possa ali, perante os jovens, apresentar um discurso que possa corrigir aquela falha que eventualmente tenha e nós possamos ganhar aqueles votos e com isso ganhar a eleição. Isso é para que serve a pesquisa, na realidade. Mas para que é que serve a pesquisa no Brasil? Como instrumento de propaganda política de quem vai ganhar, para poder atrair mais pessoas que vão achar que votando naquele vão obter algum favor. Se olha o debate americano hoje, da Kamala Harris e o Donald Trump. Você vê, eles debatem sobre temas importantes. A Kamala Harris, no último debate dos Estados Unidos, colocou tudo de ruim que tinha no americano. Isso aqui é a saúde de Trump. Isso aqui é o processo de cobrança de impostos do Trump. Ela deu o nome de tudo de ruim que era no Trump. Terminou na pesquisa, mesmo os republicanos que votavam no Donald Trump, eles reconheciam que a Kamala Harris tinha sido a grande vencedora daquele debate. Porque lá as pessoas querem ouvir as ideias. Lá as pessoas querem saber as propostas. Quando nós temos um povo muito bem estruturado, que sabe o que quer e sabe a volta que pode dar, inclusive tirar dos políticos o melhor,
A pesquisa é apenas uma ferramenta para você conhecer e fazer campanha e ganhar mais votos. Não porque você vai ganhar a eleição, mas porque você é o melhor. Eu não tenho dúvida, Marcelo, que nós temos o melhor projeto para Juazeiro. Eu não tenho dúvida que nós temos as melhores intenções e nós podemos fazer muito mais. Mas nós temos dificuldade de dizer isso à população, porque nós somos travados pela classe política dominante que fecha os meios de comunicação. Você é o homem da imprensa. Você já viu chegar na metade do mês de setembro do ano da eleição e nós não tivemos um debate eleitoral sequer naquela cidade? Nós não temos um debate em Juazeiro. A nossa sociedade está sob questionamento, a nossa imprensa está sob questionamento. Ninguém promove um debate antecipado logo no começo da campanha, no meio e no final, para que nós possamos construir. Na eleição da maioria dos candidatos não é conhecido. A nossa imprensa se furtou, a nossa sociedade civil se furtou e quem vai pagar o preço é a cidade de Juazeiro. Márcio, nesse cenário de tantas adversidades, o que é que você propõe para Juazeiro se reencontrar com o seu passado de liderança regional da economia sobre este Rio São Francisco que ligava Juazeiro aos demais estados? Juazeiro de frente com Pernambuco, mas Juazeiro comercializando lá no começo, Minas Gerais. Juazeiro liderou muito tempo a economia regional. E Juazeiro continua tendo o segundo maior entreposto de comércio de frutas e verduras. Juazeiro tem rigorosamente um serviço de água autônomo e que flui melhor para a população. Juazeiro tem significativa arrecadação municipal. E Juazeiro está entre as 5 cidades mais importantes da Bahia e uma das primeiras, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de outros aspectos e outros temas de uma civilização tão interessante, de uma civilização tão carismática como é a cidade de Juazeiro. Marcelo, esse é um desafio, que é um desafio da geração que eu vivi, da geração que você conheceu. A nossa geração é a última ponte entre o passado grandioso que Juazeiro teve e a perspectiva de um futuro promissor. Para onde nós estamos indo, sem essa conexão com o passado forte e o passado de liderança? Juazeiro pode sucumbir entre uma cidade sem qualquer importância pela fragilidade dos seus políticos, pela fragilidade das novas lideranças políticas que podem ser chamadas tranquilamente de pseudo-lideranças. São pessoas que são incapazes de liderar um povo forte, um solo fértil e um rio promissor ao futuro de riqueza e grandeza que Juazeiro merece, precisa, e o estado da Bahia e o país precisam que nossa região seja próspera. O que é que eu acredito que é possível fazer? É preciso colocar que nós não temos apenas uma eleição. Nós precisamos voltar a discutir política em Juazeiro. Eu tenho chamado a atenção da nossa geração, dessa geração que eu digo que é a ponte, que é o elo entre o passado grandioso e o futuro na perspectiva de ser promissor. Essa geração precisa se reunir, essa geração precisa se unir e começar a fazer um trabalho político de reestruturação da base política de Juazeiro. Nós precisamos chamar de volta os clubes de serviço. Nós precisamos ver as nossas associações, os nossos sindicatos, as nossas entidades de um modo geral e a sociedade, dialogar com as pessoas, fazerem as pessoas compreender que nós somos grandes, porque o nosso povo se apequinou diante da falta de medicamento nos postos de saúde. Fizeram o nosso povo ser fraco. Político fraco faz o povo ser fraco. Mas há uma geração de gente forte, que conheceu o Juazeiro forte, que é capaz de liderar essa situação e levar Juazeiro para o futuro. E eu faço parte dessa geração. E muitos fazem parte da geração. E eu tenho certeza que nessa campanha, que com o discurso que nós fizemos, com esse espaço que nós tivemos, nós vamos arregimentar uma geração inteira para levantar Juazeiro e levar Juazeiro para o lugar que ela merece.